Vanderlei Luxemburgo já pode cair no sábado diante do Atlético Mineiro. E temos informações importantes sobre o Matias Rojas. E a esposa do Maicon dá declarações polêmicas nas redes sociais e vamos falar sobre isso também. E temos informações de bastante relevância sobre o mercado da bola, tá fiel? Aí sobre o volante Wendel e o zagueiro Marlon. Inclusive tem proposta oficial do Corinthians por volante brasileiro. E eu vou te explicar tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, fiel torcida do Corinthians, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes do Timão no mercado da bola. Pessoal, eu gostaria de iniciar esse vídeo falando sobre o Matias Rojas. Nós, no jogo de ontem, perdemos de 1-0 para o América na Copa do Brasil e o Matias Rojas não pôde fazer a sua estreia. Até então, as informações eram que o Corinthians estava com problemas burocráticos para inscrever o atleta por questões de papelada, que não deu tempo de chegar a tempo e não ia dar tempo de inscrever o atleta. Isso tudo não passou de uma grande mentira. O Matias Rojas só não estreou ontem com a camisa do Corinthians diante do América, porque o Corinthians estava com dívida no Transferban. O Corinthians estava aí devendo 17 milhões de reais. E por isso que o jogador não foi inscrito, fiel. Em outras palavras, mais uma vez o presidente do Willian Monteiro Alves prejudicou o Corinthians. Porque se o Corinthians não tivesse essa dívida, o Matias Rojas poderia fazer a sua estreia ontem e teria nos ajudado. Porque como eu já havia dito, o jogador está jogando bem, o jogador está em ótimas condições físicas, o jogador já veio do Racing com uma boa fase e ele estava atuando lá. E eu tenho certeza que com o Matias Rojas em campo, o jogo poderia ter sido outra história, até porque o jogador chega para ser protagonista do time, tá fiel? Então, mais uma vez aí, o presidente do Willian prejudicou o Corinthians na partida de ontem. Vale lembrar que o Corinthians pagou hoje a dívida de 17 milhões de reais. Agora sim o Corinthians saiu do Transferban e pode inscrever o jogador. A questão é que o jogador deve se apresentar na sexta-feira para jogar no sábado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mas comentem aí, fiel, porque a sua opinião é de grande importância para nós e aqui respondemos todos os comentários. Antes de falar do mercado da bola, gostaria de trazer uma notícia aqui rápida, que é sobre a esposa do Maicon, que deu declarações polêmicas aí nas redes sociais, falando que o time do Corinthians estava com 90% do salário dos atletas atrasados e que a torcida do Corinthians só gosta de jogador modinha por estarem criticando o marido dela, que é o volante Maicon. Gostaria de dizer que redes sociais não é feito para qualquer um. Como que você vai questionar a torcida do Corinthians, sendo que eu não me lembro qual foi a última partida que o Maicon jogou bem. O Maicon hoje é um ex-jogador, é um jogador que não acerta um passe, um jogador que, apesar de ser novo, está em péssimas condições físicas. O Maicon hoje é um ex-jogador que está atuando no Corinthians, um verdadeiro cone. Aí as pessoas vão nas redes sociais querer defender, sendo que não há defesa. O mesmo caso do Luan. O cara não joga 2 anos no Corinthians e vai em podcast dar declarações polêmicas. Eu não entendo realmente essas pessoas. Nós, torcedores corintianos, modinha, como você diz, não vê a hora do seu marido sair do Corinthians. Mas comentem aí, fiel, porque a sua opinião é de muito valor aqui para nós e eu respondo todos os comentários. Agora, sobre o mercado da bola, fiel, o zagueiro Marlon e o volante Wendel estão agora sim descartados do Corinthians, tá? Eles não serão mais jogadores do Corinthians. O Marlon já tinha recusado a proposta do Corinthians alguns dias atrás e o Wendel não vem mais. A proposta era de 17 milhões de euros para o Corinthians comprar o Wendel, já que o Zenit não aceitou
emprestar o jogador. O Corinthians poderia envolver alguns jogadores na negociação, que também não foi de bom grado para o Zenit, os jogadores que estão à disposição, até porque o Zenit já levou o que tem de melhor da nossa base. Então o Wendel aí descartado do Corinthians. Até é bom para o Corinthians aprender, né? Porque qualquer negociação com o Zenit, o Corinthians lá dava mundos em fundos, só faltou dar a Neoquímica Arena para o Zenit. E agora, quando o Corinthians precisa, leva esse não na cara, muito bem feito para o Duílio fazer esse tipo de negociação louca, prejudicando o Corinthians. Em contrapartida, depois da dispensa do volante Wendel, o Corinthians procurou um volante aqui no Brasil, o Zé Wellison do Fortaleza. O Corinthians fez uma proposta oficial para o Fortaleza, que foi negada. O Fortaleza dispensou a proposta do Corinthians, volante aí de 28 anos que tem contrato até 2026 com o Fortaleza, avaliada em 800 milhões de euros, tá? Não aceitou vir jogar no Corinthians. O que me faz uma pergunta, o que me levanta um questionamento. O Zé Wellison no Fortaleza, ele é reserva, ele não é titular. Para que serve esse cifute do Corinthians? O diretor do Corinthians, Alessandro Nunes, está dormindo? O presidente Duílio Monteiro Alves, o que eles estão pensando? O jogador é reserva no Fortaleza, mas pode ser titular do Corinthians? Se ele não serve para o time titular do Fortaleza, ele serve para o time titular do Corinthians? Quais são os parâmetros que essa diretoria tem para realizar contratações? Não dá para entender. O Corinthians estava tentando buscar um volante aí avaliado em 17 milhões de euros e de repente tenta trazer o Zé Wellison do Fortaleza, que é reserva. Será que são informações do Cifute para tentar a contratação do jogador? Porque realmente não dá para entender esse parâmetro de contratações do Corinthians. E eu quero que vocês comentem aí, fiel, sobre isso. Em questão ao Vanderlei Luxemburgo aí, que está quase saindo do Corinthians, tá, fiel? O Vanderlei está nas cordas bambas aí e pode sair do Corinthians caso tenha uma derrota já no sábado contra o Atlético Mineiro, tá? Contra o Fortaleza, se for eliminado, é certeza. Mas a pressão em cima do Duílio Monteiro Alves está muito grande e o técnico pode cair já diante do Atlético Mineiro, até porque a saída do treinador é unanimidade nos conselheiros do Corinthians e na base da diretoria também. Maioria dos integrantes do Corinthians querem a saída do Vanderlei Luxemburgo. Os que bancam ainda o Vanderlei no time é o senhor Duílio Monteiro Alves e o Alessandro Nunes, da Fiel. Ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians deve permanecer somente com a contratação do Matias Rojas, até pela dificuldade nas contratações de mercado. O Corinthians hoje não está em negociação avançada com nenhum atleta. A diretoria, que prometeu aí de 3 a 4 reforços para nós, pode terminar somente com o Matias Rojas. E não só por causa disso, porque também estamos em anos de eleição. É considerado uma falta de ética o Corinthians contratar jogadores por tempos de contrato alto, sendo que pode assumir outra gestão já em dezembro, tá? Então, tanto é que o Corinthians trouxe o Cuca aí com um contrato mínimo, porque o mandato do Duílio se encerra em dezembro. Então o Corinthians tem grandes chances aí, fiel, de terminar só com o Matias Rojas. Em outras palavras, mais uma promessa da diretoria do Corinthians que não é cumprida, porque a promessa foi de 3 a 4 reforços. Mas comentem aí, fiel, porque a sua opinião aqui é de grande valor para o nosso canal. E as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!